Olá pessoal, você já me conhece, eu sou o professor Thiago Jesus, e hoje nosso encontro no curso de assistente administrativo, daremos início ao módulo Fundamentos de Marketing, nossa primeira aula. Na nossa aula 1, nosso assunto é Introdução ao Marketing, né? Sigamos então. Bem, para iniciarmos a respeito, do marketing, abordar sobre ele, é necessário fixar a definição, o conceito verdadeiramente de marketing, né? Existem algumas definições, eu poderia dizer até N definições, mas muita gente talvez se confunde em relação à prática do marketing propriamente dita, né? E a sua filosofia, o seu conceito, na sua teoria, né? Em termos de significado. Outros até se confundem o marketing com ações de venda, com o comercial. Não é que não seja, eles andam junto, né? O marketing tem que dar a mão para a área de vendas, para o comercial, entendamos assim, para que o cliente ele seja atendido, para que a demanda aconteça para que a satisfação do cliente ocorra de fato e a fidelização, ou seja, a permanência aí no mercado, ela também ocorra, né? Seja aí uma realidade. Mas existem diferenças básicas entre o termo, né, a nível prático e teórico, tanto do marketing em relação a vendas. A gente vai elucidar, vai abordar ao longo dessa aula. Bem, nosso primeiro tópico ali, eu titulei de definições para o marketing. Então, dentre as definições que eu falei para você que existem para a palavra marketing, para o contexto marketing, é aquela ali. Refere-se ao conjunto de técnicas. Opa, você já viu ali ações de venda. Então, para não confundir, né? Realmente, não tem como não colocar venda. Mas eu te falarei sobre diferenças aí básicas entre um termo e outro, entre um conceito e outro, mas na realidade eles se convergem. E tem que se convergir, não adianta. Então é um conjunto de técnicas e métodos, que tem o foco aí, tem, né, a intenção de direcionar as ações de venda. Eu disse que eles têm que andar de mão dada, não é assim? Andam de mão dada, de forma que possam atingir, captar, fidelizar o cliente, etc., né? Então, justamente, direcionar essas ações de vendas é centralizar o atendimento ao cliente, de forma que se produza o efetivo relacionamento com esse cliente, no tocante ao atendimento da demanda, saciar, né, as necessidades, as expectativas daquele cliente, de forma que ele se sinta satisfeito com o seu material, com o seu produto, com o seu serviço. Então as vendas aconteçam. Então a comunicação, o marketing está diretamente atrelado, ligado às ações comerciais de venda. Então na representação gráfica, para todo efeito existe uma causa ou múltiplas causas. Então eu tenho um efeito ali no quadrante preto, na nossa representação gráfica, que é existência no mercado. Então, se eu tenho ali um efeito existência no mercado, é o resultado que eu espero. Mas pode ocorrer também ali a inexistência no mercado, ou seja, a extinção no mercado? Pode. Mas se essa extinção no mercado, que procede, evidentemente, a queda na demanda, porque a queda na demanda, ela precede aquele tipo de resultado ali, antônimo daquela existência no mercado. É lógico que é um conjunto de fatores, também não é da noite para o dia, não é porque você teve uma significativa aí, baixa na tua demanda, queda na tua demanda, significa que você vai falir. Também não é assim, não é dessa forma. Mas as tuas ações, que são as causas, podem sim e vão contribuir para aquele resultado antagônico ou não, né? O resultado que você quer, que eu quero, que todo mundo quer, é aquele. É permanecer no mercado. É continuar existindo no mercado. Opa, mas para eu continuar existindo no mercado,
o marketing, ele entra aí, né, de cabeça, é algo chave para que a tua manutenção, a tua existência no mercado, ela perdure. Então é aquele efeito que eu quero. Eu coloquei algumas causas aí, ou seja, algumas ações. Captação e divulgação, né? O que é captar e divulgar? Captar é você prospectar, você conquistar novos clientes. Divulgar refere-se à exposição do teu produto, divulgação da tua marca, do teu serviço, do teu material, promoção e publicidade e tudo mais. Retenção, relacionamento. Retenção já parte para a realidade de manutenção da tua carteira, da tua lista de clientes, né? Teu rol de clientes, que é primordial para a tua existência. Né? Se você tem uma quantidade X de clientes que você precisa para se manter no mercado, você tem que trabalhar em prol de fidelizar esses clientes. Né? E como eu fidelizo esses clientes? Relacionamento. Tem a ver também com ouvir o cliente. E satisfação e fidelização, que está atrelado ali. Você percebe que eu cheguei a um resultado em comum, a existência no mercado. Então, o conjunto dessas técnicas e métodos sempre vão direcionar essas ações de venda, né? Nesse sentido aqui, para que você permaneça no mercado, para que a empresa permaneça no mercado no qual ela atua. Continuando em definições de marketing, falamos no tocante a vendas, as ações de vendas, né? Conjunto de técnicas e tudo mais. Mas esses conjuntos de técnicas e métodos, na realidade, estão ligados nesse sentido comunicativo. Né? O sentido comunicativo, olha lá, exposição do produto, serviço ao cliente, público-alvo, mercado. Exposição do produto significa disposição daquele produto. Aí eu volto um pouco lá na logística, no canal de distribuição. O que é o canal de distribuição mesmo? Já falado em aulas anteriores. É o ponto de venda. No ponto de venda está o meu produto. Então, a quantidade de pontos de vendas, né, ela vai influir na minha permanência no mercado, com toda certeza. Né? E para eu ter o meu produto exposto, né, à disposição do consumidor, do cliente final, em uma quantidade expressiva e significativa que seja, de pontos de venda, fará toda a diferença. Né? E a comunicação, ela vai impulsionar, ela vai startar, ela vai ser ela vai alavancar, digamos assim, a realidade do meu produto está exposto em ponto de venda A, B ou C, de forma que ele possa estar acessível ao meu cliente, né? Serviço ao cliente, você pode abordar ele aqui, ó, na retenção e relacionamento, que a gente falou. A comunicação também trabalha nesse sentido, na força de entender o cliente, ouvi-lo nas suas necessidades. Esse cliente é o meu público-alvo, é o mercado. Então, no sentido comunicativo, eu tenho alguns aspectos ali descritos. Né? O marketing também, ele significa mais que vender. Por que ele significa mais do que vender? Porque ele é mais que vender. Porque a venda ela tem um sentido único. O que é esse sentido único da venda? Esse sentido único da venda é o cliente. Ou seja, se deslocar até ele, né, de certa forma, divulgar, fazer a amostragem do produto ou serviço e vender. O marketing ele não tem só um sentido, ele tem pelo menos aí 2 sentidos. É o que a gente vai falar mais adiante. Coloquei aqui ação mercadológica. É mais um termo aqui, que eu usei já provavelmente em outras aulas. Mercadologia, o mercadológico. É o mesmo que eu dizer marketing. Então, ações mercadológicas são ações de marketing. Ações de marketing são ações de comunicação. Né? E diferente, lá, tanto quanto diferente das forças e ações de vendas, que possuem um sentido único, eu tenho pelo menos ali 2 sentidos, né? É um processo, então, digamos, em 2 sentidos. E esse processo mercadológico,
esses dois, no que tange esses dois sentidos, eu coloquei ali para vocês. O sentido de prospecção, de sondagem. Então, lá na venda, é mais que venda, eu tenho um sentido único, que é o cliente, né? Atender o cliente, se deslocar até ele, ou, no caso, se ele deslocar até o agente de vendas, de forma que ele adquire, compra ali o produto ou o serviço propriamente dito. A ação mercadológica, ou seja, a ação de marketing, ela possui pelo menos dois sentidos. Então, é um processo aí com dois sentidos, né? Um processo mercadológico. Eu tenho o sentido de prospecção e eu tenho o sentido de sondagem. Prospecção, coloquei ali, expandir os negócios, captação de clientes. Vamos abrir esse leque aí no tocante a expandir os negócios e captação de clientes. Então, prospecção, já como o nome sugere, prospectar é você buscar, é você pisar em um terreno e querer ampliar, estender suas estacas, por assim dizer. Ou seja, você quer aumentar, você quer alargar a sua tenda, você quer alargar a região onde você atua, você quer alcançar mais clientes. Esse é o sentido da venda, inclusive, né? É um sentido aí único que remete até a venda. No sentido que a gente falou, o único da venda. Então, se eu estou alargando a minha estaca, se eu estou expandindo a minha região, significa que eu preciso mais pontos de venda, preciso que o meu produto estejam em quantidades maiores, em mais pontos de venda, de forma que o meu público possa ter acesso. Então, se o meu público tem acesso, eu consigo captar esses clientes. Percebe que é um fluxo, né, logístico nisso daí, né? É uma série, né, uma sucessão de ocorrências aí, de ações. Então você perceba, né, que é um fluxo logístico, né, uma série, aí, uma sucessão de ações, né? Então ali na prospecção, que significa, né, bem dizer, você alargar o seu espaço, você, né, avançar no território onde você atua, né? Em termos militares, você prospectar, você expandir ali o terreno. Você trazendo isso para uma realidade empresarial é exatamente isso. É você expandir o seu terreno, a região que você está ali vendendo o teu produto ou o teu serviço. Então, uma sucessão de ação. Primeiro eu vou expandir. Eu tenho que expandir os negócios como? Né? No sentido aqui de prospecção, no tocante à prospecção. Então, ao passo que eu alargo o meu território, o meu campo, então mais clientes se achegam a mim, ou então eu me achego a eles, e vice-versa, ou ao mesmo tempo, né, porque o agente de venda pode tanto se deslocar até o consumidor, como o próprio consumidor, né, o cliente, ele se achega, ele vem até o agente de venda, ele vem até o produtor, até o fornecedor, até a empresa que seja. Então significa que eu estou captando. Eu captei o cliente. Então esse é o primeiro sentido aí no processo mercadológico, é um dos primeiros sentidos aí de marca. Então o segundo vai ser a sondagem. Ok, eu prospectei, eu larguei as minhas estacas, eu expandi aí os meus negócios, enfim, aumentei o meu terreno, o meu campo de atuação. Beleza. Captei novos clientes. Existe uma crescente em termos de quantidade de clientes. Mas não adianta nada eu ter um crescimento tão somente, puramente quantitativo. Eu tenho que ter um crescimento qualitativo. E para que eu tenha um crescimento qualitativo, o quantitativo já ocorreu. É o momento, eu tenho que aproveitar agora. Os clientes já chegaram até a mim, eu fui até os clientes, eles estão comigo, eles compram o meu produto, eles, né, adquirem o meu serviço. Ótimo. Para que eu tenha um crescimento qualitativo, né, é necessário eu me atentar para a fidelização. Então, após meu primeiro sentido aqui de prospecção, expandi meu território, conquistei novos espaços, captei clientes, atingi novos públicos. Eu preciso agora sondá-los, né? Eu já fui até eles, eu já os conquistei. Eles vieram até mim. Eu ampliei meu campo de atuação, a minha região, onde eu trabalho, eu vendo o meu produto, o meu serviço. Agora esses clientes que estão comigo, que compram o meu produto, que adquirem o meu serviço, eles precisam ser sondados, para que de fato haja uma sedimentação
em termos de mercado, mercadologicamente, desses clientes. Opa, então eu já tive o crescimento quantitativo, agora eu terei o crescimento qualitativo. Dessa forma, primeiro sentido. Segundo sentido, a sondagem. Eu coloquei ali, na sondagem. Também é uma sucessão, uma logística aí de ações. Pesquisa de mercado. Né? Aí essa pesquisa de mercado significa o quê? Coloquei opiniões, expectativa dos clientes. Então é exatamente você ouvir. O marketing, ele é, definitivamente, a comunicação da empresa para com o seu público-alvo, para com o consumidor. E aí, a partir do momento que essa comunicação ela existe, né, por meio de propaganda ou através de publicidade, divulgação, merchan, entre outras modalidades de marketing, o cliente ele virá até você, ou você indo até ele, né, e haverá aí a troca, haverá, né, a transação de vendas. Ele vai comprar o teu produto. Mas só que esse produto, em definitivo, está atendendo às suas necessidades? Está atendendo às suas expectativas? Para isso que serve a sondagem. Então, outro sentido do marketing, diferente do sentido de venda, que é um sentido único, praticamente é só o sentido de cima. Aí o marketing, você vê como o marketing é comunicação, né? Não tão somente está atrelado à comunicação, marketing propriamente dito, é a comunicação. O outro sentido é essa sondagem. O ato de sondar é, em específico, pesquisar este mercado. E esse mercado aqui é no sentido de público, de praça, né, dos 4 P's lá do marketing. É o público que eu quero alcançar, ou o público que eu já alcancei. Mas, se porventura eu percebo que parte desse público, ou o público quase totalmente, está insatisfeito, né, eu só tenho como descobrir isso ouvindo esse público. Preciso ouvi-lo, então preciso sondar. Por meio de pesquisas, né, seja ela digitais, virtuais, em sites, internet, redes sociais, seja fisicamente, em formulários, né? Sempre existirá uma forma, uma espécie, um tipo de veículo, de e-mail, qual você possa fazer essa sondagem, né? Formulário fisicamente, então formulário virtual, aonde você vai extrair ali a opinião do teu cliente. Você vai visualizar ali a intenção do teu cliente, o que ele de fato quer, o que ele de fato necessita, para que então você possa, de uma certa forma, vir a atendê-lo na sua necessidade, na sua expectativa. Né? Vamos seguir na nossa linha de raciocínio. Né? Então já ficou claro para você o sentido do marketing, aí, melhor, os sentidos dos processos, do processo mercadológico, que se difere lá de venda. Embora a venda, na área comercial, as ações comerciais, andem de mãos dadas com a mercadológica. No sentido, agora você já pode vislumbrar, de não tão somente gerar quantidade, quantificar, vender expressivamente lotes de produtos ou prestar muitos serviços, mas, sobretudo, principalmente, ouvir os seus clientes, aqueles que compram seus lotes, adquirem seus produtos e seus serviços, para que eles sejam, então, efetivamente atendidos em suas necessidades. Bom, falar um pouco agora de origem, né? Etimologia. Etimologia significa origem. Então, etimologicamente, a palavra marketing, evidentemente, ela vem do inglês e significa mercado, pura e simplesmente. Mas em termos funcionais, né? Ou seja, funcionalmente, significa mercadologia. Né? Então, traduzimos aqui o marketing, nós usamos essa expressão, né? Inclusive na área educacional, na área profissional, acadêmica, enfim, na área industrial, comercial. O termo mais usual, né, mercadologia ou mercadológico, é o marketing. Mas só que na nossa tradução aqui, no Brasil, propriamente dito, a gente encara, a gente entende, traduz, configura-se como mercadologia. E a mercadologia, que é o marketing, tem essa intenção e destina-se a atingir, a promover esse efeito, que é de atender os clientes nas suas necessidades. É o que a gente falou
na apresentação anterior, no âmbito de sondagem, de pesquisar o mercado. Eis aí a nomenclatura, a definição, mercadologia. Né? O marketing ele estuda, né? A mercadologia ela estuda essas causas. Lembra que para todo efeito existe uma causa. Então, se eu quero o efeito de atender uma demanda no sentido não só quantitativo, porque buscam ou procuram, demandam por um produto ou um serviço, mas no sentido de atendê-los em suas necessidades, né? Efetivamente. Eu tenho que estudar as causas que regem, ou seja, que ditam, que mandam, as relações de troca. Relação de troca significa a transação de venda, propriamente dita. Né? O que se troca aí? Bens, serviços e até ideias. Né? A transação de venda não é só a transação de venda não acontece só quando você troca um produto, um bem de consumo, ali no lojista né, pela quantidade de dinheiro que você pagou a ele, ou um serviço, um plano de saúde, por exemplo, um seguro de um automóvel, seguro de vida, enfim, qualquer tipo de serviço que você faça, ou que você necessite, demande, procure, você pague ali um determinado valor em dinheiro e recebe a prestação daquele serviço. Não, de ideias também, um conceito talvez novo para você, mas que também funciona dessa forma. O que seria trocar ideias, por exemplo, né? Abrindo um adendo aí para você entender. Porque produto e serviço, isso é fácil de entender, é inteligível. Né? Eu compro um produto, estou trocando, é a troca, relação de troca. Eu pago ali, dou o valor, dou o dinheiro, e pego o meu produto, pago ali, dou o dinheiro, e o meu prestador faz o serviço. Agora, o que seria? O cara compra a minha ideia? É exatamente isso, ele compra a tua ideia. Né? Como ele compra a tua ideia? Está ainda no papel. Já viu quando você compra um apartamento na planta, que ele não existe? Não, está comprando uma ideia, ele ainda não existe. Então, quando você tem uma ideia, quando você tem um projeto, né, e vende esse projeto, existe quem demande, quem procure por esse projeto, que ainda não existe, ainda não saiu do papel, ainda não se concretizou, é uma ideia. Então, eis o sentido aí de troca, não só de bens e de serviços, mas também de ideia. Né? Interessante, né? Por isso que eu elucidei aqui melhor para você em detalhes o que seria essa troca de ideias. Eu coloquei ali em vermelho para chamar realmente a tua atenção. Então, se porventura você é empreendedor, você que está assistindo a aula, você é empreendedor, né, você está identificando aí, já que a gente está falando de marketing, vamos aproveitar o ensejo, né, você está identificando aí uma demanda latente, né, latente, eu já falei em outras aulas, é oculta aí no público, talvez a situação está difícil para você, você pode empreender, né? Você pode se tornar um microempreendedor individual, pode exercer atividade empresarial, vendendo aí as tuas ideias, o teu serviço, né? Tudo começa com uma ideia, começa ali com um start ali, uma lâmpada na tua cabeça. E que você, mediante as ações, evidentemente, você tem que agir de forma efetiva. Isso pode gerar aí um rendimento para você. E isso, meu amigo, é marketing. Então, a gente está falando de marketing aqui, marketing é mais do que filosofia, ações ou teorias. Marketing tem que ser ação. Se você não age mercadologicamente, né? Ou seja, você não age em termos de marketing, aí provavelmente você pode vir a fracassar. Porque se a sua demanda, né, falhar e cair, você não agir de forma que venha, né, de forma empreendedora, que venha mudar esse cenário, vai ficar difícil. Marketing é isso, marketing é ação. Né? E tem que ser até mais ação do que teoria. Tem que ser bem mais ação. O marketing é tudo. O marketing é comunicação, publicidade, propaganda, aliado às forças de venda. Então tá, essas trocas, né, ali estuda as causas. Para todo efeito existe uma causa. Então eu quero o efeito de conquistar meu cliente, captar, prospectar. E o sondar é exatamente esse estudo. Sondar é estudar essas causas, o que rege, o que está mandando, o que dita essas relações de troca, de bens, de serviços, de ideias, que na realidade apontam, ou seja, remetem para a satisfação. Ah, já sei, a satisfação do cliente, não só do cliente, mas eu coloquei ali, ó, satisfação mútua. Isto é, entre as partes envolvidas, as partes interessadas, os stakeholders, né? Tem que ser de ambas as partes. De quem fornece o produto, né, dentro de um processo de transação de venda, e de quem adquire aquele produto. De quem presta um serviço e de quem
né, está sendo servido por aquele prestador. Não só em termos de preço, muitas vezes acha que está ligado ao preço, né? Eu quero pagar alguém para fazer uma faxina lá na minha casa, por exemplo. Ela está prestando serviço. Aí eu pago uma lá bem baratinho, né? Me agradei? Me agradei, que maravilha. Mas aí depois eu vejo o serviço que ela fez, não me agradei. Então, na realidade, eu não estou satisfeito. Ela saiu satisfeita. Ela cobrou aquele preço, eu paguei, eu achei que é barato, a outra que cobrou mais caro, eu não optei por ela, né? Quis economizar, mas na realidade eu não fiquei totalmente satisfeito. Então, as partes envolvidas, aí, os stakeholders, o negócio, as partes envolvidas, ambas não ficaram mutuamente satisfeitas. Só uma parte ficou satisfeita. Você entendeu o que é satisfação completamente? A satisfação do cliente é que existia, ok. Mas, além da satisfação do cliente, né, o fornecedor, o prestador, também precisa estar satisfeito. Né? E lembre-se, né, ressaltando aqui, vou salientar, não é só o tocante a preço. Todo mundo acha que satisfação é só preço. Ao menor preço, ao melhor preço. Não. Não é só o fator preço. É o fator, a satisfação no sentido global, no sentido completo. Né? Qualidade, quantidade, enfim, adequação ali à tua necessidade. Então não vai só pelo preço. Né? Agora você pode tomar até a tua própria vida pessoal aí. Né? Provavelmente você é cliente, todos nós somos clientes. Certamente aí você deve estar se lembrando de alguma situação, de algum produto que você comprou, de algum serviço que você pagou por ele, e você não ficou nada satisfeito, né? Ou seja, não agradou ao cliente, que é você. Ou então você prestou um serviço e cobrou muito barato, por exemplo, aí você não ficou satisfeito, pegou porque estava precisando. Ou então você prestou um mau serviço e depois não quis fazer a manutenção, algo assim do gênero, né? E o teu cliente ficou te cobrando. Ou seja, você ficou satisfeito no primeiro momento e depois perdeu o cliente. Então percebe que o marketing realmente ele é bem diferente da venda, embora ele tenha que andar junto com a venda. Ele é amplo. Ele visiona o quê? Objetiva a ouvir ao cliente, a atender esse cliente nas suas necessidades, né, em específico. Seguindo. Então, falemos então dos 4 P's do marketing. Agora a gente vai agora esmiuçar isso aqui e falar bem a respeito dos 4 P's. Os 4 P's do marketing já mencionado em aulas anteriores, né? Refere-se a relações comerciais, no intuito de quê? Atender às expectativas do cliente. Não só do cliente, mas também, né, de todos envolvidos no processo de transação de venda. Então, se eu tenho um processo de transação de venda que envolve produtor, a indústria, lá no segundo setor, também já falei de setores de economia em outras aulas. Tenho ali o terceiro setor, né, que é a distribuição, o varejo, o atacado. E tem o consumidor final, cliente, a pessoa física ou jurídica, que seja. Então, eles são, né, pessoas, são personagens que estão dentro desse processo de transação de venda. Então, significa atender a todas essas expectativas, ou então pelo menos grande parte delas. As expectativas do produtor lá na indústria, do comerciante na distribuição, no varejo e também no atacado, e do consumidor final, não só no âmbito monetário, mas em todos os aspectos. Então seria isso, atender essas necessidades. E os 4 P's, ele serve como uma base para isso, né? Ele serve como, digamos, um fundamento para que isso venha à tona de forma mais clara, mais coesa. Eu tenho ali produto, promoção, preço e praça. Como eu falei em aulas anteriores, para mim não existe uma ordem, né? Na minha interpretação não existe uma ordem. Primeiro é produto, depois é preço. Depois... Na realidade é uma relação simultânea. Por isso que eu coloquei esse gráfico, essa representação gráfica, né, com figuras, inclusive, com aquela seta ali embaixo, que você pode visualizar, que se traduz, né, se configura em uma relação mútua, uma relação simultânea entre essas ações, porque não são só conceitos ou filosofias, são também ações, né, no sentido de que o produto, por exemplo, remete, eu coloquei ali, características físicas e funcionais. Então, vamos falar de produto, né? Então, vamos lá, recapitulando. No tocante aos 4 P's,
ele serve como base, fundamento para o resultado que se espera ser alcançado e as expectativas serem atendidas aí de ambas as partes inseridas, envolvidas num processo de transação de venda, por exemplo, né? Então, o produto cabe o quê? Vale ressaltar o quê? Vale no que a gente pode atentar aí com mais, com mais cuidado no que diz respeito ao produto. Primeiramente, suas características, design, embalagem, condições e dimensões físicas desse produto, né? Para o público atendo, ou seja, estou falando de outro P, estou falando da praça, para um determinado tipo de público, ou seja, a praça que eu atendo, se aquele produto, ele, na realidade, está satisfazendo, ou ele interfere em alguma coisa. Se a gente falar de alimentos, se aquele alimento oferece segurança para determinado tipo de público, ou se ele atende uma quantidade X de insumos ou de ingredientes que contém esse produto, vai oferecer algum tipo de risco. Então é um olhar, de detalhes que eu tenho que me centralizar no produto, de forma que posteriormente venha atender a expectativa, seja do consumidor final, seja do fabricante, seja do distribuidor, que seja. Promoção remete à publicidade, à propaganda. Então nós falamos que o marketing ele é a comunicação também, uma das definições, ele é a comunicação da empresa, da marca, fabricante, comércio, que seja, para com o seu público-alvo, opa, lá, praça, o consumidor, o cliente. Então, é você detalhar, você atentar nas ações que vão impactar lá no atendimento das expectativas, que vão gerar satisfação de ambas as partes envolvidas, no tocante, como eu vou divulgar esse produto? De que jeito eu vou divulgar esse produto? Qual o texto mais aplicado e adequado para divulgar esse produto? Para promover esse produto? Para publicitar esse produto? Como que eu faço? O tipo de música, de sonoplastia que eu tenho que ter no fundo de uma propaganda no rádio ou publicidade, na TV. No caso da TV, eu tenho imagens. Eu teria que colocar alguém famoso, eu teria que colocar alguém mais jovem, alguém mais velho, alguém vestido com a roupa dessa forma ou de outra forma. Isso, ou da cor tal, da cor A, B ou C, que de certa forma vai chamar a atenção ali do olhar do meu público. Se eu estou apresentando, se eu estou fazendo uma divulgação, uma propaganda, por exemplo, promovendo um produto infantil, evidentemente o perfil e a pessoa que eu vou colocar ali falando, ou então mostrando o rosto dela, o biotipo dela, que para a criança e até mesmo adultos pais que verão, vai impactar, vai influenciar nesse atendimento aqui das expectativas. Percebe? A música que eu vou colocar, enfim, são um conjunto de fatores. Produtos alimentícios. Existem produtos que chegam no mercado, estão recentes, novos. Então eu preciso fazer uma ação de degustação, por exemplo, que assemelha a uma ação de merchandising. E qual o objetivo? Lá dentro do ponto de venda, do canal de distribuição, ou seja, o canal de distribuição é um ponto de venda onde o produto está exposto, está disponível ali, acessível ao cliente. Está lá na gôndola, está na prateleira, mas o cliente não conhece, ele nunca ouviu falar naquilo. Não existe talvez uma promoção, uma propaganda ou publicidade fortificada, sedimentada em TV ou em rádio. Talvez exista na internet, hoje é muito comum, qualquer produto vai ter pelo menos um site que seja. Então, se talvez ele não vê na TV, ou não ouve na rádio, ou não vê na revista, pelo menos na internet ele talvez verá, mas talvez não tenha acesso. Então ele vai precisar o quê? Degustar aquele produto. Então você vê muita degustação na área alimentícia, de suco, por exemplo, chegou lá uma marca nova no mercado. E o produtor, o comerciante faz o quê? Degustação. Isso está inserido nesse contexto e nessa ação aqui, nessa prática de promoção. É um P do marketing. Eu não vou falar que é o segundo P, porque, como eu te disse, para mim não tem ordem. Isso aqui é tudo ao mesmo tempo, é simultâneo. Então, entra ali num dos P's do marketing, promoção. A publicidade, diferente da propaganda. A propaganda, ela leva você
ao produto, por assim dizer, a promoção de venda leva o produto até você, tem esse sentido, o foco é o produto, né? A propaganda e a promoção de venda, que estão inclusos aqui no P, promoção, que a gente identifica como promoção, eles levam você até o produto, no caso da propaganda, e a promoção de venda leva o produto até você. Mas o foco, na realidade, é o produto. Então, tem um modo, tem um padrão, tem um modelo, tem um jeito de fazer a promoção de venda ou a propaganda, diferente do foco da publicidade. No caso da publicidade, o foco é você, sou eu, é o cliente. Então, o texto da publicidade é diferente da propaganda, né? O texto da publicidade, a verbalização, a fala da publicidade, a sonoplastia da publicidade, as cores, enfim, o perfil da publicidade, ele tem que ser no âmbito de conquistar. Porque a primeiro momento, né, ele, entre aspas, ele não está preocupado com o produto, entre aspas. É claro que ele está preocupado com o produto e quer vender o produto para você ou o serviço. Mas, de primeiro momento, ele quer captar você. Lembra da captação de cliente? Ele quer prospectar, ele quer trazer você para ele. Então, ele quer vender para você uma imagem, uma ideia de satisfação, de contentamento, né? Dizendo e mostrando para você que aquele produto, aquele serviço é o melhor para você em definitivo, né? E que você precisa daquele produto, é o melhor que tem no mercado, e isso mexe com a tua cabeça, a tua mente. Essa é a intenção da publicidade, né? E essa intenção da publicidade está inclusa aqui, ó, na promoção, nessa base, nesse fundamento aqui que conhecemos como 4 P's. Falamos então já de produto, falamos de promoção, certo? E agora falaremos sobre preço. Então eu tenho um produto que eu tenho que atentar para as suas condições físicas, funcionais, etc., características, né? Design, no tocante à segurança, no tocante à adequação ao tipo de cliente. Promoção remete à publicidade, propaganda, né? Promover aquele produto, divulgar, degustação, merchan, entre outras ações. Ok, então eu tenho um produto, comunico esse produto para com o público-alvo, né? Divulgo ele, promovo ele, faço a publicidade. Tá, mas ele precisa de um preço. Aí é que está, né? Quanto um determinado cliente, né, o consumidor, está disposto a pagar por aquele produto? Quanto? Existem produtos que têm um valor agregado muito grande, né? Tem um preço de venda muito grande, muito alto, digamos assim, porque o custo e a despesa, né, embutido para que ele venha a existir, para que ele venha, enfim, se concretize ali, ele vire uma realidade, esteja exposto para você, é alto. Então, evidentemente, que o preço ele vai ser alto, porque tanto o produtor quanto o comerciante, o distribuidor, tem que ter o lucro, né? Tem que ter ali um markup, a margem de lucro sobre a venda daquele produto. Mas aí tá, você está disposto a pagar aquele preço? Né? Então existem determinadas espécies de produtos e serviços que são caros ou caríssimos que sejam, e existe público que estão dispostos a pagar por aquele produto ou por aquele serviço. E, evidentemente, existem produtos que são mais baratos, que existe um público que estão, evidentemente, dispostos a pagar por aquele produto, mas existem talvez até públicos que nem adquirem aquele produto por causa do preço, mas eles se atêm talvez à qualidade, ou nem só isso, se atêm à marca, muitas vezes a marca dita o preço, né? Talvez independente da qualidade do produto, o produto pode ser de muita qualidade ou nem de muita qualidade, mas o nome, o selo, a marca daquele produto faz com que ele tenha um preço elevado, né? Um relógio, por exemplo, um carro de uma determinada marca, né? Talvez exista um concorrente que tem um produto parecido, similar, ou então a mesma coisa, mas é mais barato. Mas o preço daquele produto, pela marca daquele produto, ele é um tanto quanto mais alto. Mas existe consumidor disposto a pagar. Então, se existe o consumidor disposto a pagar aquele preço, por que não colocar aquele preço, né? Se eu tenho consumidor, o cliente está disposto a pagar, é o preço que eu vou colocar. Então, na geração do preço de venda, isso tem que ser levado em consideração. E no tocante ao preço, né, no caso, um preço mais alto, vai impactar principalmente lá na expectativa do produtor, do distribuidor, do comerciante, né, que evidentemente se preocupam muito com o lucro.
né? E no tocante a um preço aí mais baixo, mais em conta, em termos de economia para o consumidor final, está atendendo, evidentemente, a sua expectativa. Seja no ramo alimentício, seja, enfim, serviço, seja lazer, cultura, brinquedos, seja qualquer tipo de produto ou serviço que possam, né, oscilar no tocante a preço mais alto ou mais baixo. Mas o que o produtor, o comerciante, o distribuidor tem que se atentar na geração do preço de venda é isso. De forma que ele não venha estabelecer, né, demarcar um preço muito alto, no qual aquele produto não venha valer isso, né, ou então, em termos de concorrência, ele está suplantando aquilo que a concorrência oferece, ele vai perder cliente. Né? Porque o cliente, evidentemente, vai procurar atender as suas necessidades, as suas expectativas. Então, ele tem que colocar um preço mais acessível. E, de contrapartida, ele também talvez não pode colocar um preço tão baixo, muito baixo, em um determinado produto, considerando que os seus concorrentes têm um nível de preço. Ou então, como eu já disse, a marca daquele produto faz com que o preço dele seja elevado. E ele precisa demarcar aquele preço, pois existirá o consumidor, o cliente, está disposto a pagar por aquele produto. Então perceba que o preço, né, ele é um elemento aqui, um fator primordial dentro dessa composição dos 4 P's. E para finalizar a nossa base, a nossa fundação aí dos 4 P's, praça. A praça ele tem dois, digamos assim, dois significados ou dois sentidos que sejam. Tipo de público, né, que eu vou atender, e canais de distribuição. Né? Tipo de público, como o nome já sugere, é quem eu vou atingir, para quem eu vendo. Qual o perfil das pessoas que consomem aquele produto? Né? Como se comporta, como se manifesta aquele consumidor que adquire tal serviço? A classe social, gênero, né? Faixa etária, criança, né? Público infantil, adolescentes, jovens, adultos, idosos. Então eu tenho que perceber, porque inclusive, como eu disse que isso para mim não tem ordem, é algo que é relacional, né? O tipo de praça, o tipo de público, bem dizer aí, né? Exemplo, gênero, faixa etária, etc. Homem, mulher, casta, né? Ou seja, de profissão, né? De profissionais. Isso tudo vai reger o quê? Nas relações de troca. No meu tipo de promoção, no meu padrão, no meu modelo, como eu vou agir aqui no sentido de promover e divulgar meu produto. Que por sua vez está relacionado também, a praça está relacionado com o preço que eu vou formar para atender aquele público. Né? Porque eu tenho um determinado produto A, B ou C que destina-se ao público A, B ou C. Né? Os mais distintos, uma das mais distintas naturezas que eu possa ter no tocante ao cliente, propriamente dito. Um outro aspecto aqui dentro do P praça é o canal de distribuição. Então falamos sobre o tipo de público e tem um outro aspecto que é o canal de distribuição. Canal de distribuição, você já sabe, significa exatamente o ponto de venda, aonde o meu produto está exposto. Aonde o meu produto está exposto, né, se no caso eu sou produtor, se eu sou fabricante, esse ponto de venda é meu cliente. É meu cliente direto. Porque o consumidor final, o tipo de público, né, é meu cliente de segunda camada. É meu cliente indireto. Eu fabrico um determinado produto, eu abasteço um ponto de venda, 2, 3, 4, enfim. N pontos de vendas, onde está lá meu produto exposto, disponível, acessível a um determinado tipo de público ou a múltiplos tipos de públicos que acessam aquele estabelecimento, aquele ponto de venda, que é meu consumidor, é meu cliente imediato, e esse tipo de público é meu cliente, é meu consumidor de segunda camada, ou seja, secundário, que vão adquirir o meu produto naquela gôndola, naquela prateleira, onde ele está exposto e acessível para aquele cliente. Então, você percebe que
de fato, né? Os 4 P's do marketing, eles servem como um fundamento, uma base, né? Onde as ações, no âmbito geral, precisam se firmar a fim de que este efeito aqui, ó, venha a ser atendido. Lembrando que não são só as expectativas do consumidor final, mas de todos envolvidos no processo, né, de transação de venda, que é a relação de troca de bens, serviços e até ideias. Seguindo, para a gente concluir, né, filosofia do marketing. Nossa última apresentação, estamos encerrando a aula, e eu vou falar a respeito dessa matriz aqui que eu coloquei para vocês. Bom, palavra filosofia, se for buscar a etimologia dela, remete a pensamento, ou, digo mais, a forma de pensamento. Opa, então se a forma de pensamento significa a forma de pensamento, a forma como pensa o marketing. Quando eu estava explicando sobre, né, etimologicamente a palavra marketing, sua origem significa mercado no inglês, funcionalmente mercadologia. Então a mercadologia, ela busca estudar, né, as causas que regem os relacionamentos de troca de bens, de consumo, serviço e ideias, ou seja, as transações de venda. Então, como que ela pensa, né? Como que essa mercadologia, né, aproveitando aí com base lá nos sentidos do marketing, de prospecção e de sondagem, como que ela pensa? Como é o pensamento do marketing, ou seja, a filosofia do marketing? Eu tenho ali 4 ações nessa matriz, né, postas nos quadrantes claros. E eu tenho centralizado ali um círculo dividido em quadrantes, né, e cada quarto ali tem um efeito, digamos assim, né? Vamos colocar aí, nos quadrantes são as ações, ou seja, são as causas. E dentro de cada quarto no círculo são os efeitos que eu quero, os efeitos que eu espero que acontecerão mediante as ações. Vamos lá, né? O meu primeiro aqui. Agora aqui tem ordem. O primeiro é identificar. Então, pautado, né, fundamentado, baseado na sondagem, que é um dos sentidos do marketing, né, que é um dos sentidos do processo mercadológico, identificar é uma ação inerente à sondagem. Se eu quero identificar alguma coisa, significa que eu tenho que sondar, que estudar, que buscar, procurar. Opa, eu vou procurar o quê? Eu vou identificar o quê? A intenção do cliente. Se eu quero identificar a intenção do cliente, ou seja, o que ele expecta, o que ele almeja, as suas opiniões, etc., eu preciso ouvi-lo. Se eu não ver esse cliente, se eu não ler, se eu não ver o que ele quer e não me comunicar com ele, vai ficar difícil. Eu não vou entender, eu não vou conseguir identificar nada. Então a filosofia, a primeira atitude, a primeira ação aí, a primeira pauta que a gente coloca aí na filosofia, na forma de pensar do marketing, é a identificação. Eu quero identificar a intenção do meu cliente, então eu preciso ouvi-lo. Ok, mediante o que eu ouço do meu cliente, seja por meio de formulários, seja por meio de pesquisa, etc., entre outras formas de você sondar e identificar a necessidade do teu cliente, a intenção dele na realidade, mediante aquilo que eu absorvi, que eu tomei conhecimento, vem a criação, né, o projeto do produto. Talvez nem tudo aquilo que eu ouvi, eu poderei de fato trazer à tona, fazer virar realidade, como criar um produto novo, por exemplo, ou então modificar um determinado produto, mas talvez existe viabilidade, não só econômica para isso, né, mas também em outros aspectos. É claro que a viabilidade econômica desse projeto, enfim, de lançar um produto, algo assim do gênero, conta muito, é um dos principais fatores. Mas existem outros fatores também, né, principalmente a quantidade de demanda devido à necessidade do mercado. Mas talvez existem produtos que precisam ser criados de fato, lançados no mercado, e não existe quantidade que geraria lucro suficiente
para um determinado produtor, para uma empresa, mas existe um público que precisa daquele produto. Exemplo, na área de medicamento, na área do que remete à saúde principalmente, né? Imagine, sei lá, um público aí diabético. Aí é um nicho de mercado que talvez uma determinada empresa vai ter que produzir um produto que em termos de quantidade, ela não teria prejuízo, tá? Mas não daria tanto lucro assim. Mas talvez ela tome a atitude de criar aquele produto para atender aquela demanda, porque afinal de contas, aquele público, aquele nicho, vai adquirir o seu produto que é direcionado a eles, né? Exemplo, na área alimentícia, vai adquirir um produto que é para diabético, ou seja, quem é diabético talvez não vai comprar, porque não necessita. Mas aquele público que é diabético, que é um nicho de mercado que está, e que essa empresa ali no ramo alimentício está atendendo, esse produtor, esse fabricante, né? Vai atingi-los com outros produtos. Então, a questão de lucratividade ela pode ser alcançada na pulverização de produtos, por exemplo, ou serviço, que seja, né? Então, tem a criação. Então, eu identifiquei a necessidade ali expressiva do meu cliente, ou latente, ou aparente, que seja, enfim. É o que ele espera, é o que ele está desejando. Aí eu tomo a decisão de criar ou alterar, né? Coloquei criação ali, mas também alterar, modificar, moldar um produto, que seja. Então, é o projeto do produto. Mas o projeto ainda está no papel, é uma ideia, né? Eu preciso reunir fatores e agir efetivamente para que então eu possa desenvolver aquele produto que eu criei, que eu estou querendo criar. E desenvolver, né, vai remeter justamente a moldar, né, a construir aquele produto de forma que atenda a essa necessidade aqui, que eu identifiquei, a intenção do cliente. Então, a partir do momento que eu identifiquei, aí crio ou altero, que seja, eu vou desenvolver aquilo, eu vou, né, fazendo acabamento, eu vou moldando aquele produto, aquele serviço, a fim de atender determinado nicho de mercado, um público específico e tudo mais. E por último, né, obedecendo a filosofia aqui, vamos colocar a ordem. Se eu identifiquei e me dispus a atender a ouvir o cliente e desenvolver um produto e tudo mais, significa que eu estou atendendo uma demanda. Então, o que ele procurou, que o cliente procura, demanda, eu estou servindo a demanda, eu estou servindo essa demanda. Então, servir a demanda, atender essa demanda, significa exatamente isso, né? Aquilo que o determinado público específico procurava e ainda não tinha no mercado, né, ou já tinha no mercado, mas não era adequado a ele, né, não o satisfazia em suas necessidades, seja no âmbito de saúde, estético, no âmbito profissional, familiar, pessoal, lazer, que seja, né, alimento, não atendia, não se adequava, já existia no mercado, mas não se adequava, e eu, porventura, modifiquei. Então agora estou atendendo esse cliente naquilo que ele esperava. Estou servindo a demanda. E poderá, né, gerar rentabilidade ou não para mim em termos de quantidade daquele produto. Mas se não for o produto em específico ou o serviço específico, posso mensurar na pulverização de outros produtos e outros serviços que esse cliente, né, possivelmente, ele poderá me adquirir comigo. Aí vai depender das ações mercadológicas, das ações de marketing que eu efetivamente realizar no sentido de me comunicar com esse cliente. Bem, pessoal, encerramos a nossa aula por aqui, né? Estamos na nossa primeira aula de fundamentos de marketing, fazendo uma introdução ao marketing, ao conceito, práticas e tudo mais. Te espero na nossa segunda aula do módulo Fundamentos de Marketing. Até lá.